Irmãos, eu queria conversar hoje, compartilhar um pouco da palavra que, na verdade, é uma continuidade daquilo que o pastor Fábio nos trouxe semana passada, acerca daqueles que preparam, obrigado, Su, daqueles que preparam o caminho. Semana passada ele nos lembrou acerca de João Batista, como sendo o cumprimento do que Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, vai dizer: voz do que clama no deserto, preparai um caminho para o Salvador. E essa palavra, ela mexe muito comigo, porque foi para isso que nós como igreja fomos chamados, e esse texto de Isaías, de forma muito especial, fala muito ao meu coração. Todos os dias que eu paro para meditar nesta palavra, eu tenho uma nova compreensão. Acho que tá dando um delay aqui, mano. Acho que é no computador, né? Deve ser o computador. É ruim a gente falar e ouvir a gente, não é? E eu tenho uma nova compreensão acerca da Escritura, apesar de que esse tema, esse texto especificamente, não teria tanta coisa a mais, aparentemente, né, para que nós possamos vasculhar, possamos meditar, mas a verdade é que todas as vezes que nós nos debruçamos, a gente encontra um pouco mais profunda a porção que está ali na Escritura. Então não há nenhum texto da Escritura que você passe por ele e você esgote-o. Amém? Todo texto que o Senhor nos deu aqui na Escritura, Ele vai trazer para nós uma coisa nova. Ele vai trazer um detalhe novo que antes a gente não tinha percebido. E ouvindo o pastor Fábio no domingo passado, mais uma vez o Senhor trouxe esse rebuliço para dentro do meu coração. E eu queria falar dentro da perspectiva de domingo passado, nazireado, que também é uma palavra que o pastor Fábio já trouxe. Então, basicamente, eu quero repetir o que ele falou. Então, fica mais fácil ainda. E, como Paulo, ele fala, é segurança para vós, o fato de eu estar repetindo. Quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, eu só estou repetindo, porque é segurança para vocês, essa repetição. Então, se prepare para ouvir novamente. E se prepare também para revisar novamente, para fazer o que o Deuteronômio, que na verdade é Devarim, vai dizer que Deuteronômio, o significado é segunda lei, mas Devarim é a cópia da lei. E o que estava acontecendo ali não era Deuteronômio, era Devarim. Não estava acontecendo uma segunda lei sendo escrita, estava apenas acontecendo a revisão daquilo que já fora dado pelo Senhor. Então o que vamos fazer aqui? Revisar mais uma vez, porque eu acredito, e aí eu quero impartir meu coração com vocês, que o nazireado ele tem a ver com o tipo de postura e movimentação para os últimos dias. Nazireado é a palavra que movimenta os últimos dias. E o que isso tem a ver com João Batista? Ele falou no domingo passado, era um nazireu. E eu quero conversar com vocês acerca disso. E para nós remirmos o nosso tempo, eu queria que você abrisse aí a palavra, a Escritura em Números, no capítulo 6, onde a Escritura vai narrar acerca desse voto, que era um voto. Eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 6, já é o suficiente. Números 6, do 1 ao 6. Obrigado. Os irmãos estão conseguindo entender aí atrás? Não conseguiu tirar não, mano? Ah, não. E a palavra vai dizer: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se um homem ou uma mulher
fizeram um voto especial de nazireu, um voto de separação para o Senhor. Então aqui a gente vê o resumo basicamente do que significa esse voto: separar-se para o Senhor. Abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará nenhuma bebida feita de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias da sua consagração não comerá nenhum produto da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias da sua consagração não passará navalha sobre a sua cabeça. Será santo até que se cumpram os dias pelos quais se separou para o Senhor. Deixará crescer livremente o cabelo. Durante todo o tempo da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de nenhum cadáver. E para adiantar, nós vamos ver que ao final desse voto, era rapada a cabeça dessa pessoa, e o cabelo era entregue para sacrifício. Aquilo era o voto que ele fazia ao Senhor. Depois você pode ler com mais precisão essa passagem, e eu quero adiantar uma coisa para você. O nazireu, segundo aquilo que nós estamos lendo aqui, existe ainda hoje, sim ou não? Não. Então que isso fique claro. O nazireu, segundo o que nós estamos lendo em Números 6, não existe mais. Ok? Não existe mais na nossa cultura, mas o propósito, o princípio, a essência desse nazireado, desse voto ainda permanece em nossos dias. E ele completa, ou ele faz parte, compõe um conjunto de forma, de movimento que antecede a vinda do Messias. Amém, irmãos? Então olha só, algo interessante que a gente já pode ver, perceber aquilo que nós vimos aqui na Escritura. Irmãos, fiquem à vontade para cooperar comigo, por favor. Primeiro, é um voto de separação, que é um voto de santificação para o Senhor. Uma coisa interessante aqui é que na Escritura nós não vamos ver mulheres sacerdotisas. Segundo a ordem de Levi, da família de Arão, não há mulheres servindo ao Senhor com sacerdócio no templo. Mas aqui a Escritura, o Senhor, ele faz questão de mostrar que este voto não diz respeito apenas para o sexo masculino. Ele está falando sobre um tipo de pessoa, e isso não é sobre gênero. É sobre uma fome, é sobre um desejo. Então ele está dizendo que todo aquele que tiver o desejo e o anseio de se separar-se para o Senhor, pode fazê-lo livremente. Sendo homem, sendo mulher, todos podem fazer um voto ao Senhor. Isso nós estamos falando segundo ainda a cultura daquela época, porque hoje é óbvio que inclusive até o sacerdócio é de uma pessoa apenas, Cristo, homens e mulheres. Por isso que Paulo vai dizer que em Cristo não há homem nem mulher, todos estão em Cristo, e Cristo é tudo em todos. Amém? Glória a Deus. Oi? Vamos lá. Então, nós vamos ver aqui como que ocorria o voto, e a gente viu três coisas basicamente. Pode manter aí a Escritura aberta, eu quero que você fale comigo. Qual é a primeira coisa? Dentro de como ocorria o voto, quais eram os critérios que foram estabelecidos pelo Senhor para aqueles que queriam se santificar, se separar para Ele? Primeiro, de vinho e de qualquer derivado da videira. Segundo, não passará navalha sobre a sua cabeça. O cabelo deve crescer livremente. Terceiro,
não tocará em cadáver durante o período em que ele estiver em voto. Agora, o que há de interessante nesse voto é que o voto de Nazireu não era sobre se abster daquilo que era proibido, e aqui é que está a grande chiste da questão do nazireado. Porque onde está o pecado em tomar aquilo ou comer aquilo que é fruto da videira? Onde está o pecado em você rapar a cabeça? Onde está o pecado em você tocar em cadáver? Há pecado nisso? Não. Então qual é o X da questão do nazireado? É que o nazireado não é um voto que você faz para se abster daquilo que é proibido, mas daquilo que é permitido. Então eu vou me abster daquilo que é permitido para quê? Para me consagrar, para me separar, para dizer: Senhor, até aquilo que é permitido eu abro mão para estar com você. Até aquilo que é permitido eu deixo para estar contigo. Até aquilo que é permitido eu quero deixar de escanteio para passar mais tempo ouvindo a sua voz, conhecendo você. Então o voto de Nazireu é um voto de fome e de sede pelo Senhor. Isso é maravilhoso. Agora tem uma coisa importante aqui, meus irmãos, e interessante, que qual era o real propósito desse voto? Além de o homem se aproximar do Senhor, de Deus, existe também uma outra questão dentro do voto, que era de Deus se aproximar do homem, do povo. E aí a gente vai ver que um nazireu entre o povo era de certa forma um sinônimo da presença de Deus, de que Deus estava no meio deles. A vida do nazireu no meio do povo era em si uma denúncia para todos aqueles que queriam viver sem o temor do Senhor. Então todo aquele que queria viver fazendo aquilo que desejasse fazer, quando encontrava um nazireu, esse nazireu era como uma denúncia, porque o nazireu é diferente daquele que queria viver livremente do jeito que quisesse. O nazireu estava querendo uma coisa: viver segundo a vontade de Deus. Isso é algo muito importante, porque o nazireu, irmãos, é um tipo de gente que manifestava um perfume, e hoje que manifesta um perfume diferente, uma conduta, um comportamento santo diante de Deus, e um comportamento de renúncia diante das coisas desta vida. Então era isso que ele fazia. O comportamento dele causava coceira, causava desconforto nas pessoas que estavam próximos a ele. Eu não sei você, mas eu já estive numa vida pregressa perto de pessoas que quando eu estava perto dela eu sentia duas coisas: o desejo ardente de buscar a Deus e uma vergonha pelo meu estado atual. Um sentimento, um chamamento para estar mais próximo do Senhor, e também uma denúncia que martelava aqui no meu coração, dizendo: por que você permanece fazendo aquilo que você quer fazer e não faz aquilo que o Senhor quer que você faça? Eu não sei se você já esteve perto de pessoas assim. Eu já, nesta condição, eu já. E não que eu já tenha alcançado, meus irmãos, mas todos os dias que alguém chega aqui e libera mais uma palavra, ou quando nós estamos à mesa e libera mais uma palavra, esse nazireu que habita em mim grita mais pela presença ainda. Um desespero ainda maior pela presença de Deus. Você deseja a presença do Senhor em você sobrenaturalmente? Sim ou não, irmãos? Vive em santidade. Mas se eu fizer esse voto, não quer dizer que eu não estarei santo.
que eu não posso me santificar, mas vai ser muito mais difícil, porque não existe santidade sem renúncia. Para você buscar a santidade, você vai precisar renunciar não apenas aquilo que é proibido, mas também aquilo que é permitido. Então a primeira coisa, dentro do propósito real do voto, é aproximar a pessoa de Deus, aproximar Deus do povo e abençoar os filhos de Israel. Eu tenho para mim que no final do capítulo 6, no versículo 23 até o versículo 26, eu queria ler com você. Essa é uma oração que comumente é cantada e orada, inclusive em até aniversários. E eu tenho para mim que esta oração, ela diz respeito a esse mix de palavra, de voto, de tudo que o Senhor estava falando aqui sobre santidade. Irmãos, vocês estão aqui? Amém? Esse mix de informações e impartição que o próprio Deus estava liberando sobre o povo, ele vai dizer aqui, se a primeira coisa é aproximar a pessoa de Deus, segundo, aproximar Deus do povo, e terceiro, abençoar os filhos de Israel, abençoar todos aqueles que são nazireus e que estão próximos de quem são. Então vamos lá, no capítulo 6, versículo 23 a 26 diz: dize a Arão e a seus filhos: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. Olha, é como se estivesse fechando uma perícope, fechando um assunto, e ele vai dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então me parece que esta oração, ela está intimamente ligada com o voto. O Senhor abençoa todos aqueles que voluntariamente decidem viver uma vida de renúncia daquilo até mesmo que é permitido. E a bênção aqui, entenda, como a P já falou há alguns domingos atrás, a bênção aqui não é apenas o sentimento de paz, mas é plenitude. Se você vive em santidade, você vive em plenitude. Porque ser de santos foi o que Ele nos chamou para ser. E se Ele é pleno, e Ele nos chama para fazer parte disso, nós também seremos. A Escritura, ela conta uma ação, inclusive demoníaca, para impedir que nazireus e profetas oficiassem diante de Deus. E eu quero que você observe, preste atenção nisso, por favor. É um tipo de movimentação contrária, sorrateira, que rouba o homem da presença. E eu quero que você abra comigo em Amós, no capítulo 2. No versículo 11 e 12. Amém? Diz o seguinte, Amós 2, 11 e 12. Escolhi seus filhos para serem nazireus e profetas. Vocês são capazes de negar isto, Israel? Amém, irmãos? Vamos voltar? Escolhi seus filhos para serem nazireus e profetas. Vocês são capazes de negar isso, Israel? Um contexto de distância do Senhor. Diz o Senhor: mas vocês fizeram os nazireus pecar, forçando-os a beber vinho, e silenciaram meus profetas, ordenando: parem de falar. Então, para os nazireus, o sistema embriagou. Ou seja, existe um sistema montado
para impedir que pessoas se aproximem de Deus. Existe um sistema montado em nossos dias para impedir que as pessoas busquem ao Senhor. Existe um sistema montado para travestir as coisas que são ruins, como se fossem boas, como se não tivessem nada a ver. E aí a gente vai ver que aos nazireus eles deram vinho para beber. Mas me parece, irmãos, que há um tipo de coisa forçada nisso, sim ou não? Parece que toma vinho, bebe vinho, vamos segurar ele, abre a boca dele, joga vinho na cara dele. Parece que é assim que a Escritura, não sei se você tem esse sentimento, e os profetas, para de falar, e não sei o quê. Mas irmãos, era sorrateiro. Havia isso? Havia. Mas havia um sistema sorrateiro que dia após dia buscava separar o homem da devoção. Relativização. E me parece que esse tempo acontece isso, ou não? Tudo muito relativo, né? Relativiza a família, relativiza a oração, relativiza o sexo, relativiza a droga, relativiza tudo. As filosofias entraram de uma forma terrível no nosso meio, dizendo que o prazer, a alma, ela está presa ao corpo. Então o que nós precisamos fazer é satisfazer a alma em detrimento do corpo. É satisfazer as emoções, as vontades almáticas em detrimento do corpo, porque a alma agora está presa no corpo. São pensamentos filosóficos que se desdobram em nossos dias, em nossas casas, de várias maneiras, e nós estamos diante disso tudo, e por muitas vezes temos uma postura negligente. Muitas vezes nós permitimos os nossos filhos permanecerem vendo uma coisa que a gente chega e fala, nada a ver não, o corpo vai resolver tudo isso. E a gente sempre terceiriza, joga para o corpo resolve, vamos lá, beleza, o corpo resolve muita coisa, sim, mas onde é que está a tua parte dentro daquilo que nós como igreja precisamos fazer? Na criação dos filhos, no relacionamento com o esposo, com a esposa, na nossa santificação, na nossa vida de devoção. Porque hoje eu não tive, tudo bem, o Senhor entende. Senão eu também não posso criar uma religião na minha devoção. Eu concordo com você, meu irmão, mas você não pode fazer disso um amuleto para nunca estar na presença, ou então fazer isso uma vez na semana. Você está sendo engolido por esse sistema que te afasta de Deus, que é totalmente opositora ao nazireado, que é totalmente opositora à maneira como o Senhor nos chama para viver. Porque os nazireus, segundo a nova aliança, pastor Fabinho falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e siga-me. Mas onde é que está o nazireu da nova aliança? Está aqui nesse texto. Negue-se a si mesmo. Todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. E por que eles agiam dessa forma? Porque eles criavam uma maneira de impedir com que nazireus fizessem os seus votos e de os profetas profetizarem. Por que eles faziam isso, irmãos? Porque existe uma sensação de liberdade na libertinagem, uma vez que a pessoa faz aquilo que ela deseja fazer, a busca pelo prazer físico sem pensar em consequências, a satisfação em não seguir as leis, inclusive existe isso, a satisfação em não seguir leis, a liberdade individual, o autogoverno.
Não, o irmão falou aquilo ali, cada um cuida da sua vida, cada um por si, Deus por todos. Quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Não façam meme disso. Já tem muitos já, eu já tenho muitos. A liberdade, o autogoverno, irmãos, tudo isso, essa sensação é aquilo que eles usavam como motivo para impedir com que os nazireus permanecessem em seus votos e os profetas se profetizarem. Irmãos, está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? O nazireu, como nós falamos no início, ele era uma denúncia para tudo isso. Então, basicamente, vamos montar um esquema para corromper esse tipo de gente e fazer dele gente como nós. Cortem a língua dos profetas e devinham aos nazireus. Cortem a língua dos profetas. Porque se os profetas, eles falam, Deus fala. É Deus falando. Claro que naquela época haviam muitos que se corromperam, e é verdade. Porque a forma mais sagaz e sorrateira de Satanás corromper esse tipo de gente é corrompendo de pouquinho a pouquinho, relativizando, seduzindo, até que esta pessoa agora está exatamente como aquele tipo de gente, batalhando para calar os nazireus e os profetas. A Escritura, meus irmãos, ela fala basicamente de dois tipos de nazireado. A Escritura vai falar sobre o nazireu de ventre e vai falar sobre o nazireu de voto. Eu quero me concentrar nesse momento o nazireu de ventre, e aqui nós temos 3 pessoas que eu queria trazer rapidamente, e eu quero fazer o foco em uma delas. A primeira pessoa, cronologicamente, que era um nazireu de ventre, era chamado de Sansão, um juiz. A segunda pessoa, chamada de nazireu de ventre, era Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas. E a terceira pessoa que nós vamos ver a Escritura falar sobre eles é João Batista. E o que há de coincidência nessas pessoas, tirando Sansão, a princípio, tirando Sansão, ficando só com 2 pessoas, eles eram precursores de um rei, de um legislador importante. E coloca importante, porque Samuel preparou um caminho para Davi, e João Batista preparou um caminho para o filho de Davi, Cristo Jesus. Eles eram demais. Então nós vamos ver aqui que além disso, desta coincidência, existe uma coisa específica onde os nazireus eles nascem em um ambiente de caos. Nazireus eles nascem em um ambiente caótico, um ambiente onde não há muita esperança. Esse é o lugar onde os nazireus eles vão nascer, eles vão funcionar, eles vão se mover. É nesse ambiente, o caos, porque o caos é matéria-prima de Deus para trazer avivamento. O caos é matéria-prima de Deus para que ele se mova e estabeleça a sua vontade e revele a sua vontade. Então nós vamos ver, por exemplo, que Sansão veio de um ventre estéril. Nós vamos ver que Ana também tinha um ventre estéril.
Ah, então quer dizer que todo mundo que nasce de ventre estéril é um nazireu? Não, estou falando isso. Estou dizendo que na Escritura, coincidentemente, existe isso. E o que isso fala para nós é que nós, como nazireus dos últimos dias, vamos funcionar em um ambiente de caos. A nossa movimentação é no ambiente de caos. Nós trabalhamos com o caos, porque a nossa ferramenta se chama esperança. Cristo Jesus. Por isso que quando tudo parece que está terrivelmente acabado, Deus fala assim: vem nazireu, nasce aí. Vamos levantar um tipo de gente nesse ambiente caótico para mudar toda essa situação e trazer ordem sobre o ambiente. Então isso é que o nazireu faz, ele traz ordem. Agora entenda, meus irmãos, eu não estou fazendo mais separação entre nazireu da velha e nazireu da nova. Faça isso você mesmo na sua cabeça, porque senão eu vou ter que toda hora que falar da velha e da nova, da velha e da nova. Entenda que hoje o nazireu da nova aliança é aquele que nega a si mesmo, toma todo dia a sua cruz e segue a Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Uma outra coisa que os nazireus eles alteram no momento em que eles vêm é a dieta. Como nós vimos semana passada, o João Batista, ele comia mel silvestre, gafanhotos. Ele se vestia, e vestir fala de linguagem, ok? Vestimenta fala de linguagem, é uma movimentação que denuncia uma movimentação pomposa que existe em outros lugares. Então nós temos um chamado para viver de uma forma que denuncia a linguagem, o jeito relativo de ser. Mas falando sobre dieta, eu acho interessante algo que nós podemos ver aqui em Juízes do 13 ao 16, que vai tratar sobre sobre Sansão, que vai falar sobre ele. A Escritura nos mostra que para que a esposa de Manoá gerasse um filho, ela precisaria desde já seguir a dieta que o filho dela deveria seguir. Então a esposa de Manoá, você quer ver isso? Abra aí, em Juízes, no capítulo 13. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. 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 Vamos lá. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Cristo Jesus, Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Amar meu tesouro fora de Ti, Senhor. Vamos lá. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de Ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro,
fora de ti. Senhor, se eu tenho a ti, se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo. Senhor, eu não desejo mais nada. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Nada desejo, Senhor, se eu tenho a ti, se eu tenho a ti. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Olha só o que ele vai dizer aqui. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora, uma direção e uma instrução direta para ela: guarda-te, não bebas vinho nem bebida forte, e nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então olha só, quando um nazireu está no ambiente, existe também uma dieta diferente nesse ambiente. E o nazireu, o fato de haver uma movimentação, ele não é só para ele. Isso acaba afetando outras pessoas. Ou você acha que os discípulos de João Batista não comiam mel, nem gafanhotos, e eles se vestiam bem? Eles seguiam exatamente o tipo de movimentação, de linguagem, de dieta. Então Deus está falando para nós sobre uma dieta específica. E Ele vai dizer em João no capítulo 6, de 68 a 70, ou de 66 a 68, eu não me lembro, de que se nós comermos dele, por ele também nós viveremos. Então presta atenção, você vive por aquilo que você come. A tua dieta nutre a sua movimentação. Então se você come de Cristo, a sua movimentação é Cristo. Você vai exalar o perfume de Cristo. Você vai curar como Cristo. Você vai falar como Cristo. Você vai abençoar como Cristo. Agora, se existe uma outra dieta, meu amigo, porque tem uma coisa: você sempre estará comendo alguma coisa. Qual é a sua dieta? Qual é a sua dieta? O Senhor está nos chamando para alterar a nossa dieta. Se porventura nós não estamos comendo dele especificamente, Ele está dizendo: comam de mim, não comam de outra coisa, porque só eu, diz o Senhor, tenho o nutriente para que você execute aquilo que precisa ser executado. Eu posso dizer uma coisa, eu acho muito interessante isso. A influência que a vida de um nazireu tem sobre as pessoas que estão ao redor. E aqui entenda agora o que eu vou falar. Deixa eu fazer um corte dentro disso. Você já viu como que alguém que tem fome e sede pela presença, ele se move e afeta as pessoas que estão ao redor? Agora quem você é? Você é a pessoa que precisa ser afetado por pessoas assim? Ou você é a pessoa que tem afetado ambientes e as pessoas têm ficado loucas para conhecer o Jesus que você conhece, na profundidade que você conhece? Como é você? Como você está nessa situação? Você que precisa ser influenciado, você que precisa receber mais fome, ou a sua presença gera fome de Jesus nas pessoas? Na sua escola,
no seu trabalho, sei lá, nos ambientes afins que você está, no Uber, na sua casa. Você é a pessoa que precisa ser influenciada, ou você é a pessoa que está influenciando? Irmãos, não estou dizendo que você não deve ser influenciado, porque nós precisamos comer do Cristo que está uns nos outros, amém? Mas não pode ser apenas isso, a gente também precisa dar Cristo para os outros. Eu não posso apenas ficar, me dá, eu também preciso comer do Cristo. Eu também preciso dar de Cristo para as pessoas comerem. Por isso que eu digo e acho que nazireus, eles geram nazireus. Homens famintos geram homens famintos. Homens que têm sede de justiça geram homens que têm sede de justiça. Homens que amam a presença geram homens que amam a presença. Homens que renunciam geram homens que renunciam. E aqui entenda homens e mulher. Homem aqui é homem e mulher, não estou falando sobre gênero, estou falando sobre tipo de gente. Dos 3 que nós falamos aqui, 2 foram precursores de um grande rei, mas um desses não foi, chamado Sansão. Porque é um tipo de gente que prepara o caminho, precisa ser encontrada idônea, fiel à visão celestial que recebeu do Senhor, amém? Vocês estão aqui, irmãos? E eu falo para você acerca de nazireado. Eu quero falar um pouco e rapidamente sobre a vida desse homem aqui, para a gente poder fechar. Sansão é um homem que começou bem, nós podemos dizer isso, sim ou não? A Escritura vai dizer que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e o Senhor levantou ele para julgar, para estabelecer juízo, principalmente contra os filisteus naquela época. Mas o que aconteceu com Sansão foi basicamente aquilo que nós abrimos a Escritura aqui em Amós e vimos. De certa forma, esse era o caminho. O finzinho da sua vida foi de uma maneira, mas toda a trajetória não foi uma trajetória que nós podemos dizer, uau, como Deus ficou feliz com tudo o que aconteceu, ainda que nós encontremos Sansão na história em Hebreus como um dos heróis da fé. E é uma pergunta que eu fiz aqui, é se Sansão foi usado por Deus, mesmo ele tendo tantas falhas, imagina se ele tivesse sido idôneo diante do Senhor. A palavra vai dizer aqui, depois que ele começa a julgar, em determinado momento, ele se apaixona por uma mulher de Tímina, uma mulher que era filisteia, e ele vai até lá. Só que no caminho, ele e seus pais, ele se depara com um leão. Seus pais estavam mais à frente, e ele se depara com um leão, e ele rasga, ele mata esse leão, e depois continua a sua jornada. E a Escritura vai dizer que um outro episódio em que ele estava indo para lá, para Tímina novamente, Sansão faz uma coisa, ele desvia o seu caminho para ver o leão que ele havia matado. Tem uma coisa que o nazireu não pode fazer, é achar que aquilo que fez é força do seu próprio braço. E nisso está, irmãos, uma armadilha perigosíssima, quando nós vamos conferir aquilo que nós julgamos dizer que foi nós que fizemos. Uau, a minha profecia deu certo. Uau, a minha oração foi uma bênção. Uau, a minha palavra foi muito boa. Uau, uau, uau. E você fica então olhando, dizendo uau para tudo aquilo que você faz. Não, isso não é a postura do tipo de gente que é precursor, que prepara o caminho para o Senhor. Porque Sansão se desviou de onde ele não deveria ter se desviado. Ele encontrou uma armadilha. Ele encontrou o que, irmãos? Novamente, o leão.
E agora, o que ele encontrou dentro do leão? Mel. Sansão encontrou mel. E o que ele fez? Deus abençoou ele, sim ou não? Ele pegou o mel, comeu, depois levou para os seus pais, eles comeram, ficaram felizes para sempre. Foi isso, irmãos? Porque ele não devia ter pego aquele mel, irmãos. Porque ele não poderia tocar em cadáver. Ele era um nazireu. Você já ouviu dizer que um abismo gera outro abismo? Está na Escritura. Ele desvia o seu caminho e depois, por causa disso, ele encontra mel. E ele pega do mel. E não só isso, ele faz dos seus pais cúmplices do seu pecado. Porque a Escritura faz questão de dizer que ele não disse para os seus pais de onde ele havia conseguido aquele mel. Por que isso? Porque não há transparência. O tipo de gente que vai preparar o caminho para o Senhor é gente transparente. É gente que, como nós já temos ouvido aqui, não vai confessar apenas aquilo que foi estardalhoso, espalhafatoso, obrigado. Mas confessar as intenções, os pensamentos mais ocultos do coração. É esse tipo de gente que prepara como um nazireu o caminho para o Senhor. Nós vamos ver depois, irmãos, depois você leia essa história de 13 ao 16. Mas chegando logo no final, a gente vai ver que Sansão, ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Dalila então começa a se esmerar em buscar encontrar qual era o segredo da força de Sansão. Um detalhe, para quem não sabe, Dalila era uma filisteia, era um povo inimigo do povo de Israel daquela época. E ali Dalila tenta por várias vezes, de várias maneiras. Eu não quero me ater a isso, eu quero me ater ao fato de que Sansão acabou cedendo à tentação e contou o seu segredo. Ele recebeu um presente, um tesouro de Deus, mas a Escritura vai dizer que ao invés dele se afeiçoar ao Senhor, observa, olhe para mim por favor, irmãos, a Escritura faz questão de dizer que ao invés de Sansão se afeiçoar ao Senhor, ele se afeiçoou a esta mulher chamada Dalila. E sabe o que é afeiçoar? É uma entrega voluntária. É como uma paixão quase que desesperada. Ele foi pego por uma paixão louca por esta mulher, a ponto dele contar qual era o segredo que ele não havia contado para ninguém. Essa palavra traz, como eu disse, a ideia de entrega voluntária. Eu quero perguntar a você nessa hora: você tem sido voluntário em entregar-se ao quê e a quem? Ao que você tem se entregado mais do que ao Senhor? Porque o tipo de gente que vai preparar o caminho para o Senhor é gente que se esmera em buscar ao Senhor, em se afeiçoar ao Senhor, em se apaixonar ao Senhor. E a gente vai ver que o final dos dias de Sansão foi tido como uma atração para os filisteus, porque ele teve os seus olhos furados. Entenda uma coisa: não são os olhos que protegem a visão, é a visão que protege os olhos. É a visão que protege os olhos. Porque ele saiu da visão, ele deixou de olhar para o Senhor, ele teve os seus olhos roubados para uma outra coisa. Só que entenda uma coisa, irmãos. Querem que eu repita? Os últimos dias de Sansão foram dias terríveis, em que ele perdeu a visão e por isso ele perdeu os olhos. Porque não são os olhos que protegem a visão, é a visão que protege os olhos. Mas entenda uma coisa, irmãos: o fato de os olhos dele terem sido furados era apenas
a demonstração prática no físico de que os olhos dele já haviam sido desviados do Senhor há muito tempo. Como está a sua visão? Como estão os seus olhos? Talvez hoje você precisa fazer um compromisso com os seus olhos, de não olhar para nenhuma uma mulher, de não olhar mais para o seu trabalho do que para o Senhor, mais para as suas dependências emocionais do que para o Senhor. Não são as emoções que protegem a visão, é a visão que protege a emoção. Se a sua visão está no Senhor, Ele protege você, Ele protege as suas emoções, Ele cura as suas emoções. Não é a sua força que protege a sua visão, é a visão que protege a força. Se você permanece com os olhos no Senhor, com a sua visão intacta no Senhor, a sua força estará preservada no Senhor. Nós vamos ver que no final, a Escritura nos mostra que Sansão, no finalzinho, quando ele estava amarrado entre duas colunas, que ele pediu alguém para amarrá-lo, ele orou, pediu ao Senhor para que o Senhor desse novamente a força a ele, e as forças voltaram. E a palavra vai dizer que ele matou mais gente naquele dia. A Escritura diz que ele, Sansão, matou mais na sua morte do que em toda a sua vida. Porque ele estava em um lugar em que as pessoas estavam caçoando, ele estava como uma atração ali. Os filisteus chamaram ele para girar um moinho e para dançar, e ele fazia exatamente isso. Olha só, às vezes você acha que você está fazendo algo lindo para o Senhor, mas na verdade você está sendo a atração para o inimigo. Eu não quero lacrar aqui não, eu estou falando uma realidade. Porque em nossas igrejas, muitas de nossas igrejas, no Brasil, nas nações, parece que se o Espírito Santo fosse tirado, as pessoas talvez não sentiriam nenhuma falta. Talvez em muitos lugares o Espírito Santo já nem está mais, no sentido de se agradar mesmo, se manifestar. E a gente precisa guardar isso, irmãos, porque Ele é o nosso tesouro. Jesus é o nosso tesouro, pastora. Ele é o nosso amor maior. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso amado. E nós não podemos servir, irmão, servir de atração para o inimigo. Sabe como foram os últimos dias de Sansão? Ele morreu sendo uma atração, mas tem uma coisa pior do que isso. Ele morreu cego e fazendo força. Os últimos dias de Sansão, ele estava cego e fazendo força. Não sei se você sente o peso dessa palavra no seu interior. Eu não quero trazer um peso negativo, mas eu quero continuar aquilo que o pastor Fábio já tem falado, aquilo que os presbíteros já têm falado, os profetas têm profetizado. Eu estou falando daquilo que nós já temos falado todos os dias. Nós não podemos acabar os nossos dias como Sansão acabou os dele, morrendo cego e fazendo força. Deus não nos chamou para morrer cego e fazendo força. Pastora Mara, Deus não te chamou para morrer cega e fazendo força. Fabinho, Deus não te chamou para morrer cega e fazendo força. Duda, Deus não te chamou para morrer cega e fazendo força. Ainda que arranque os nossos olhos, mas a nossa visão precisa estar intacta no Senhor. Eu fiquei pensando assim, por que esse cabra não pediu a Deus os olhos dele de novo?
Qual é a diferença entre o Senhor dar uma força descomunal para alguém derrubar um monumento, uma coisa gigantesca, uma catedral, e Deus dar novos olhos? Mas ele falou: dai-me força para que eu me vingue deles. Não é isso que o Senhor quer no nosso interior. Ele não quer vingança. Ainda que o Senhor usou isso para julgar aquela nação que estava vindo contra Israel. Mas não é esse tipo de postura, tipo de gente que o Senhor quer para preparar o caminho dele. Mas é gente como João Batista. Gente que se abstém daquilo que é permitido. Gente que se abstém daquilo que é herança. Gente que se abstém das coisas que são permitidas desta vida por causa do Senhor. Qual é a graça? Talvez você me diga. Qual é a graça em ser um nazireu de Deus? E eu te respondo: a graça é que você aprende a amar ao Senhor, dia após dia, momento após momento, estação após estação, década após década. Nós amamos ao Senhor. Só isso precisa de mais, irmãos. É isso que nós precisamos pedir ao Senhor. Ensina-me a te amar mais, Senhor. Eu quero te amar mais. Ainda é muito pouco que eu tenho te amado. Eu quero te amar mais. O tipo de gente que é precursor é o tipo de gente que te ama incondicionalmente, Senhor. É o tipo de gente que não tem medo de se lançar contra as lanças do inimigo, porque a visão está no propósito e não em si mesmo. Por isso é que ele cresça, e eu diminua. Fora de ti. Se você entendeu essa palavra e quer tomar esse posicionamento nessa noite, meus irmãos, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Cristo Jesus. Vem cá, Isa, por favor. Tu és minha plenitude. E eu queria que nessa hora você ministrasse uns nos outros. Presbíteros e diáconos, por favor, ministre sobre a igreja nessa hora. Faça isso agora. A não ser que você queira ficar apenas chapado aqui, tudo bem. Talvez é só isso, talvez não seja nem para ministrar uns nos outros, né? Talvez é só para a gente amar o Senhor um pouco mais. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Vamos, vamos. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Vamos, vamos. Tu és minha plenitude. Essa é a canção dos nazireus. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Você pode cantar. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Você pode amá-lo mais dessa noite. Você pode amá-lo um pouco mais esta noite. Ame Ele um pouco mais. Ame Ele um pouco mais. Que haja um batismo de amor sobre nós nesta noite. Um batismo de amor caia sobre esta casa. Um amor incondicional. Um amor furioso. Um amor incondicional. Incondicional por Ele. Oh,
nações. Vamos lá, meus irmãos, ame um pouco mais, ame um pouco mais. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Meu amado, meu tesouro, fora de Ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, fora de Ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, fora de Ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, fora de Ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, fora de Ti nada desejo, Senhor. Aumente o som da sua adoração nesta noite. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, fora de Ti nada desejo, Senhor. Vamos amá-lo, vamos amá-lo. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, fora de Ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, fora de Ti nada desejo, Senhor. Cristo Jesus, Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. Cristo Jesus. Tu és minha plenitude. Senhor, eu oro nesta hora por um batismo de amor sobre nós. Um batismo de amor sobre pai. Um batismo de amor sobre as mães. Um batismo de amor sobre os filhos. Um batismo de amor. Um batismo de amor. Ah, Deus, cega-nos para as coisas desta terra. Cega-nos para as coisas desta vida. E nos dê olhos abertos para as coisas dos céus, para as coisas da sua realidade. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude. 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 meu amado, meu tesouro, fora de Ti nada desejo, Senhor.
Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Meu amado, meu tesouro, fora de ti, Senhor, levante nazireus nada nesse tempo. desejo. Levante aqueles homens, Senhor, Se eu que tenho a ti, não negociarão a tua presença, meu que não amado, negociarão as suas vidas de devoção, fora de que ti, não negociarão, Senhor, por nada nesta vida, por ouro ou por prata, por pedras preciosas, porque você é para eles o maior tesouro. Levante os nazireus, levante os precursores, levante aqueles que prepararão o caminho para a sua vida. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Salvador. Voz do que clama no deserto, nada preparai o desejo, caminho. Senhor. Preparai, se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti. Vamos lá! Nada desejo, Senhor. Vamos lá! Sim, sim, sim! Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, fora de ti, nada desejo, Senhor. Sim, se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Queridos, eu ainda preciso fazer um apelo, porque há pessoas hoje aqui que precisam se arrepender pelo estilo de vida que eles levavam. Pessoas que semana após semana, dia após dia, ainda brigam com algumas coisas que você sabe que é pecado, que você sabe que é errado e que você ainda insiste em fazer. Meu irmão, é muito mais difícil, preste atenção nisso. É muito mais difícil você renunciar a si mesmo do que você saber o que você pode do que você não pode fazer. Não pode, não toca, não corte, não vai. Agora não, eu abro mão. Eu quero abrir mão, é muito mais difícil. Quero convidar você que hoje quer decidir renunciar a si mesmo, tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Queria que abrisse aqui para mim, por favor, um espaço no meio, para me saber quem são essas pessoas que vão hoje decidir em renunciar à sua própria vida por amor a Cristo. Luana, existe em você, eu orei por você agora há pouco, uma fome, uma paixão que a culpa e a vergonha está tentando te impedir de viver. Hoje, como igreja, nós queremos liberar cura sobre você. E queremos dizer para você, Luana, você é filha amada do Pai. E eu creio que você vai se levantar como uma nazireu nesses dias, para marcar um novo tempo, porque tem paixão aí dentro, Luana. Tem paixão aí dentro, filha. Traz para fora essa paixão. Libera essa paixão sobre aqueles que estão ao seu redor. Não se perca nos seus pensamentos e não se perca nas suas emoções. Jesus,
Nós só queremos te obedecer. Você disse que aquele que quiser ir após você, ou aquele que quiser te seguir, deve tomar a sua cruz, deve renunciar a si mesmo, e nós queremos fazer esse compromisso. Renunciar à nossa vontade, renunciar os nossos desejos, renunciar às nossas ambições, abrir mão daquilo que nos é permitido por amor ao Senhor. Quando nos perguntarem por que você não faz, nós iremos dizer: porque nós temos um amado. Cristo é tudo, Cristo é tudo, Cristo é tudo. Não precisamos de mais nada. Repito, nós não precisamos de mais nada, somente de Ti, Cristo. Somente de Ti. Eu queria muito pedir ao Senhor com toda a humildade. Eu não sei nem se eu mereço pedir isso, mas eu quero que o Senhor marque essa geração, livrando elas do cativeiro da mente, livrando elas das suas concupiscências, dos seus desejos, em nome de Jesus. Livra essa geração para marcar um novo tempo. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Como já foi orado aqui hoje, aumenta a nossa paixão, aumenta a nossa devoção. Nós não queremos mais negociar valores e princípios. Nós não vamos mais negociar o tempo que o Senhor nos deu. O tempo que temos é para Ti, é para Te buscar, é para Te conhecer, é para pertencer a Ti, é para se encher de Você. Nós queremos administrar melhor o nosso dia, o nosso tempo, para honrar e glorificar o Senhor com tudo que somos e com tudo que temos, em nome de Jesus. Toda vez que o Senhor levantava o Nazireu, Ele estava marcando um novo tempo. Levante-se os Nazireus dos últimos dias. Levantem-se os Nazireus dos últimos dias. Marca um novo tempo. Marca um novo tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que você seja marcado num novo tempo, numa nova estação. Não por você mesmo, mas por aquilo que a igreja do Senhor é. E ela espera de nós uma resposta. Pode sentar, pode ir para o seu lugar. Já estamos chegando ao final. Confesso, irmãos, que palavras como esta traz para mim um temor e uma certeza. Obrigado, Senhor, por estar nos lembrando que devemos ser, quem devemos nos tornar. Que todos os seus dias, meu irmão, sejam dias de renúncia. Em nome de Jesus.